Veja aí no capítulo 12, versículo 17, que diz assim: a multidão, pois, que estava com ele quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele o ressuscitara dentre os mortos. Por isso também a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinham ouvido que ele fizera este sinal. Então a multidão seguia Jesus por causa do quê? Do sinal da cura, da ressurreição de Lázaro e de todos os milagres que Jesus havia feito. Disseram, pois, os fariseus entre si: vedes que nada aproveitais, eis que toda a gente vai após ele. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. E estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Então, olhem para mim, por favor, no meio daquela multidão que estava ali por causa dos sinais que Jesus fazia, por terem ouvido falar que Jesus havia ressuscitado Lázaro, outros que estavam ali por curiosidade: quem é esse que faz todos esses milagres? E que estavam ali para ver milagres acontecendo, estavam no meio dessa multidão alguns gregos que não queriam ver milagres, eles queriam ver quem? Jesus. Não que seja errado você querer a cura, você querer prosperidade, pelo contrário, existem inúmeras palavras na Bíblia onde o próprio Deus mostra que Ele quer curar, Ele quer libertar, Ele quer prosperar. Mas nós não podemos esquecer o que Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Essas coisas, a cura, a prosperidade, a realização sentimental, ela não pode estar acima do desejo de ser batizado com o Espírito Santo, de conhecer Jesus. Por isso, quando o Senhor Jesus ouviu que aqueles gregos queriam conhecê-lo, diz assim no versículo 22, Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe disseram a Jesus. E Jesus lhe respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Olha só, quando Jesus ouviu que os gregos estavam ali para conhecê-lo, ele, vamos dizer assim, entre outras palavras, ele comemorou, dizendo: agora sim é o momento do Filho do Homem ser glorificado. Se você reparar nos evangelhos, você não vai ver em nenhum momento Jesus comemorando quando Lázaro ressuscitou, quando ele multiplicou os pães e peixes, quando transformou água em vinho. Nenhum milagre fez ele se alegrar tanto como ele se alegrou quando ele soube que havia pessoas que queriam conhecê-lo. Percebe, sim ou não? Não existe alegria maior de Deus do que ouvir uma pessoa dizendo assim: Senhor, eu quero te conhecer. Eu preciso ser curado, eu preciso prosperar, eu preciso de muitas bênçãos, mas nada disso para mim vai fazer sentido se eu não te conhecer. Nada para mim é mais importante do que receber o Senhor na minha vida através do Espírito Santo. Essas palavras, elas mexem com Deus de tal maneira que é impossível você falar dessa maneira, de forma sincera, e não conhecer Jesus. E não sair desta reunião, desta oração, dizendo: agora eu conheci Jesus. O Deus que eu sempre ouvi falar, o Deus que tantas vezes eu ouvi pregações, o Deus que os meus pais diziam a respeito dele, esse Deus, hoje eu posso dizer que eu o conheci, porque agora ele está dentro de mim. Amém? Percebe, sim ou não? Então, os gregos fizeram Jesus se alegrar. Agora, é um detalhe interessante, né? Por que a Bíblia faz questão de dizer que eles eram gregos? Porque os gregos, naquela altura, eram vamos dizer assim, a nata da intelectualidade daquela época. Eram pessoas pensadoras. Era a época dos grandes filósofos, né? De Platão, de Sócrates, de Pitágoras, né? E os gregos eram assim, pessoas pensadoras. Então eles pensavam: espera aí, quem é essa pessoa?
Quem é esse que faz esses milagres? Quem é esse que faz tudo isso? Precisamos saber quem ele é, queremos conhecê-lo. E é exatamente isso que aconteceu na história da Larissa. Quando ela chegou na igreja, cheia de preconceitos, cheia de coisas que colocaram na cabeça dela, e ela viu tudo diferente, viu pessoas diferentes, ela pensou, quem é? Eu quero ter o Espírito Santo que essas pessoas têm. Eu quero ver em mim o que essas pessoas, o que transformou essas pessoas. Eu quero conhecer esse Deus que essas pessoas conheceram. Então, enquanto a pessoa estiver dentro da igreja, e ela não tiver esse desejo, ela pode até ser curada, pode até prosperar, pode até ser abençoada, mas ela não vai alcançar o maior milagre que é receber o Espírito Santo. Amém? Então, quando o Senhor Jesus recebeu os gregos, quais foram as palavras que Jesus disse para eles? Versículo 24, Jesus disse assim, na verdade, vos digo, se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Aqui, essas palavras de Jesus, elas têm um duplo sentido, né? Uma dupla interpretação. Jesus tanto estava falando do que iria acontecer com ele, nós estamos aqui na semana antes do Senhor Jesus ser crucificado, os dias finais do seu ministério, e ele estava mostrando que como um grão de trigo precisa morrer para poder dar frutos, ele, embora tivesse curado, tivesse feito milagres extraordinários, precisava morrer para que pudesse gerar outros filhos de Deus, senão ele seria o filho único de Deus, mas ao morrer, ao ser crucificado e ressuscitar, ele deixou de ser o unigênito de Deus para se transformar no primogênito, ou seja, ele fez, ao entregar sua vida, ao fazer o sacrifício, ele deu condições para que hoje outros filhos de Deus também nascessem. Então ele é o grão de trigo que ao morrer, trouxe muitos o quê? Frutos. Hoje somos frutos do sacrifício dele. Essa é a primeira interpretação dessas palavras. Mas Jesus também estava dizendo o que tem que acontecer com cada um de nós. Porque nós vimos aqui a história de uma pessoa que morreu. Aquela Larissa que vocês viram nas fotos do passado dela, não existe mais. E para que hoje nascesse esta nova Larissa que deu o depoimento, primeiro a Larissa antiga teve que o quê? Que morrer. Então a pessoa que ela quer de fato nascer de novo, ela primeiro precisa o quê? Morrer. Morrer para para as suas vontades, morrer para o mundo, morrer para toda a vida que ela vive contrária à vontade de Deus. E ao morrer para este mundo, ela nasce para quem? Para Deus. Por isso o Senhor Jesus, ele conclui a conversa dizendo, quem ama a sua vida, perdê-la-á. Mas quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Foi o que aconteceu com a Larissa. Por isso ela disse, quem quiser nascer de novo, tem que primeiro perder a sua vida para este mundo. Então há pessoas, olhem para mim por favor, há pessoas que assistem um depoimento como esse, há pessoas que ouvem nós falarmos sobre o Espírito Santo, sobre nascer de novo, e elas dizem, eu quero nascer de novo, eu quero ser uma mulher de Deus, eu quero ser um homem de Deus cheio do Espírito Santo, mas ela não quer abrir mão das velhas amizades, ela não quer abrir mão dos velhos lugares onde ela frequentava, e ainda frequenta, ela não quer abrir mão dos velhos vícios, dos velhos hábitos, e não tem como. Se você não morrer para esta vida, se você não morrer para tudo isso, você não vai nascer para quem? Para Deus. Enquanto você estiver tentando nascer de novo, mas ainda vivendo a vida velha, você vai estar fazendo como ela fez. Ela usou um exemplo muito interessante. Ela estava naquela vida como quem quer colocar um sapato que não lhe serve. O que acontece quando você veste um calçado que não serve? Você fica ali tentando usar aquele sapato que não é seu, que não serve para você, mas você, por insistir, fica se magoando, se machucando. É o que acontece.
você insiste com aquela velha amizade, você insiste com aqueles velhos hábitos, você insiste com as velhas tradições, com os velhos pensamentos, os velhos sentimentos, os velhos comportamentos, e esses comportamentos não são mais seus. Se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, se você quer viver uma vida diferenciada, uma vida diferente, uma vida de um homem, de uma mulher de Deus, essa vida velha já não serve mais em você. E enquanto você ficar tentando encaixar essa vida velha na vida nova, você vai se machucar. E não vai acontecer. Deus não vai te dar a vida nova que você quer. Imagine, ela trocou de 3 relacionamentos, viveu com 3 mulheres, tentando encaixar uma delas. Mas a vida, a pessoa que estava preparada para ela, só veio depois que ela deixou o quê? Às vezes você está preso num relacionamento, e Deus tem algo maravilhoso para te dar, mas você está preso. Você está preso às amizades. Deus quer fazer com que você conheça pessoas diferentes, da mesma fé, que vai te somar na sua vida, que vai acrescentar na sua vida. Mas você está preso às velhas amizades, que você já se decepcionou várias vezes com eles. Deus quer te dar uma vida nova, mas se você estiver preso à vida velha, Ele não pode te dar a vida nova. Então, se você quer uma vida nova, se você quer ter o Espírito Santo dentro de você, você vai dizer para Ele: Senhor, eu estou disposto a abrir mão de tudo, eu estou disposto a deixar. Veja que ela, sem que ninguém dissesse, não foi ninguém que falou para ela, ela apagou as redes sociais onde ela tinha as amizades do mundo, ela mudou o número de telefone dela. Não significa que eu estou dizendo para você fazer o mesmo, porque não foi o pastor que falou para ela, foi ela que estava decidida. Eu quero uma vida nova, então eu tenho que eliminar a Larissa velha. E se ela não existe mais, então as redes sociais dela não vai existir mais, o número de telefone dela não vai existir mais, tudo que é da velha vai morrer com ela. E foi assim que ela nasceu de novo. Amém? É assim que Deus faz nascer uma nova criatura. Você faz morrer a velha e Ele faz nascer o quê? A nova. Amém?